Aqui, Cupinchas. Vamos começar essa lendinha. Província de Fukushima, Cupinchas. Há muito e muito tempo. Em uma localidade, Cupinchas, da província de Fukushima, no Japão antigo, havia um lugar afastado chamado Sambon Eda, Cupinchas. É o nome desse mato de taquara, como meu pai dizia. Agora acho que vai. Esse mato de bambus, Cupinchas, essa floresta de bambus, era considerada assombrada pelos habitantes locais. Mas não por assombrações comuns, mas sim por kitsune, raposas, Cupinchas. Esse lugar, que era uma florestinha, como mostra as imagens, Cupinchas, uma floresta de bambus, era evitado pelos habitantes locais porque diziam que as raposas enganavam as pessoas. Inclusive, nas aldeias locais ali da região, as pessoas se reuniam à noite e comentavam sobre as traquitanas, as maldades que as raposas faziam para quem adentrasse esse domínio, essa área. E mantinham aquela tradição de evitar, em reuniões, devemos evitar aquele lugar porque as raposas enganam as pessoas com seus golpes de mágica. E coisa muito comum antigamente na Cupinchas, se reunir na volta do fogo para contar essas lendas, essas histórias, e também para alertar principalmente os mais jovens, que é justamente aqui onde entra o Hikobe. Eu estou tão esquecido com os nomes que eu penso que ainda bem que eu coloquei ele, se não tinha esquecido o nome dele, que é o protagonista da nossa história. Esse rapaz, em uma dessas conversas com os mais velhos, disse: besteira, isso é bobagem. Não que ele não acreditasse nas raposas, muito pelo contrário. Ele não acreditava que as raposas teriam poder contra ele. E ele disse ante os mais velhos: se essas raposas tentarem me enganar, eu pisoteio elas, piso em cima, mato, asso e como. E como que para provar o que ele estava dizendo, Cupinchas, no outro dia, na tardinha do outro dia, ele foi sozinho até essa floresta de bambus. Era mais ou menos no Omagatoki mesmo, na hora do crepúsculo. Tem um outro termo que agora me fugiu, para a hora do crepúsculo dessa época também. E lá chegando, Cupinchas, ele adentrou essa floresta de bambus, considerada assombrada, e foi bem para dentro. Lá no meio da floresta ele pressentiu, ele sentiu que via alguém e avistou realmente alguém. Avistou uma figura feminina. E ele, então é isso? Certamente alguma raposa já transformada em alguém. E é assim que elas enganam as pessoas. Se fantasiou, se transmutou em uma mulher, e o bebê que ela carrega no colo certamente é uma beterraba. E ele decidiu então seguir aquela figura, aquela mulher, carregando um bebê no colo. E enquanto que ele pensava, que aquilo não era uma mulher e sim uma raposa, carregando uma beterraba. Vocês vão ver que o negócio é tenso, viu, Cupinchas? Essa história é um pouco tensa, sabe? É perturbadora. Ele seguiu aquela mulher por um longo caminho, ela desceu uma encosta, e ela chegou numa casinha afastada, isolada e afastada. Essa mulher bateu na porta e disse: mãe, eu cheguei, abre a porta. E ele observando. Essa mulher entrou para dentro dessa casa, e ele mais depressa foi correndo até a porta dessa casa e abriu de supetão, já dizendo para a dona da casa, a senhora da casa, que isso daí não é a sua filha. Isso daí é uma raposa. E esse bebê que a senhora está segurando no colo não é um bebê, e sim uma beterraba transformada. A dona da casa, a senhora da esquerda: como é que é? Essa aqui é a minha filha, e este bebê que eu estou segurando é meu netinho. Mas bem, quem é o senhor para entrar de supetão na casa dos outros falando
essas bobagens, essas besteiras. No que Hikobe insistiu: a senhora não percebe que essa que se parece sua filha é uma raposa e isso é uma beterraba? Então eu vou provar para a senhora. Saltou, pegou o bebê do colo da mulher idosa e aí que é tenso, Copenchas. Jogou no fogo, Copenchas, no Irori. Esse fogãozinho antigo, que é um quadradinho no chão, Copenchas. E jogou aquela criança nas chamas. Bah, imagina, na frente da avó, da mãe, o desespero que foi. E não era beterraba, Copenchas. Era uma criança de verdade. Matou a criança queimada. Hikobe ficou apavorado e fugiu daquele local o mais rápido que pôde, enquanto que aquela senhora de idade ficou tão transtornada de fúria que ela praticamente se transformou em outra coisa, de puro ódio. Ela não é um monstro, viu, Copenchas? É apenas uma pessoa, só que totalmente transtornada por fúria e por ódio. Pegou uma faca e saiu correndo atrás dele. E ele, desesperado, arrependido: o que foi que eu fiz? Correndo campo limpo, com aquela véia de atrás com uma faca na mão. Aí pra luz, Copenchas. Não era um fantasma, não era um monstro. Era só uma mulher com o desejo legítimo de acabar com a vida dele, gritando: tua vida é minha. Esse Hikobe correu tanto que encontrou um templo ali perto. E lá chegando, ele bateu desesperado: tem alguém nesse templo, pelo amor de, de Kanon-sama? E nisso aparece um monge, Copenchas, que pergunta o que aconteceu. Hikobe então explica que ele cometeu um ato terrível, matando um bebê. E queria ajuda, porque tinha uma véia atrás dele com uma faca na mão para matar ele. Esse monge serenamente disse para ele: eu compreendo. Entre e esconda-se, que eu vou conversar com ela. E assim foi feito, Copenchas. Hikobe se escondeu atrás de uma estátua, no rondou, na parte principal do templo, enquanto que a véia chegou, faca na mão, urrando, espumando pela boca, gritando: onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Que eu vou tomar tua vida pra mim. E nisso aparece o monge, serenamente perguntando o que havia acontecido. No que essa senhora transtornada explicou o que aconteceu e que iria matar esse cara se encontrasse com ele. E por acaso, senhor monge, o senhor não viu esse assassino? No que o monge serenamente explicou para ela: certamente ele não fez por mal. Tente perdoar. Sei que é difícil. E ela: de jeito nenhum. Eu tenho que arrancar o coração dele. E enquanto isso, Hikobe lá atrás da igreja, né? Atrás da igreja, atrás do santo, sabe? Gritando, não, rezando, Copenchas, rezando. E nisso, esse monge falou o seguinte para essa senhora: olha, deixa comigo. Eu vou resolver toda essa situação. Acalme-se, vá para casa e deixa comigo. E de alguma forma ele conseguiu acalmar essa senhora e ela foi se afastando e deixou o local. Deixou nas mãos desse monge. Não digo que tenha perdoado, mas enfim. Bom, Copenchas, essa senhora foi embora e ficou Hikobe agradecendo de joelhos a esse monge por ter salvo a sua vida. Só que esse monge disse o seguinte: o que tu cometeu é um ato muito sério. Tua vida está salva, mas tu vai precisar virar monge. Tu vai ter que virar um monge e trabalhar neste templo a partir de hoje. E para isso, tu vai ter que raspar a cabeça. Olha o sorrisinho do monge. Tem coisa aqui, né, Copenchas? Pois bem, o monge afiou uma navalha e colocou o Isobe preparado, o Hikobe preparado, falando de Isobe, Hikobe preparado para raspar a cabeça dele. Que a partir de hoje, Hikobe teria que se tornar um monge. E lá chegando começou a cortar o cabelo, raspar a cabeça do Hikobe, no qual estava doendo. E o Hikobe aguentando a dor.
parecia que estava arrancando pedaços dele. E segue o corte, Copinchas, mais dor ainda. O protagonista reclama: senhor monge, tá doendo. No que esse monge disse: tu matou uma pessoa e não consegue aguentar que te raspem o cabelo? Aguente firme. Foi o que Hikobe fez. Olha lá, cortou a cabeça dele, mas não pra matar nem nada, viu, Copinchas? Sabe, pra ferir apenas. E esse monge colocou o Hikobe para dormir no saguão, no salão principal desse rondou, desse local principal do templo. Puxou as cobertas e colocou o Hikobe para dormir. E ele dormiu. Só que, Copinchas, quando, passado um tempo, Hikobe acordou e estava no meio da floresta de bambus, Copinchas, coberto com folhas. Tudo foi uma ilusão. Transtornado e surpreso, ele finalmente admitiu que havia sido enganado por Kitsune, por raposa. E bem, passou a mão na cabeça e estava toda lanhada, cortada, arranhada a cabeça dele. Pegou um pano, amarrou na cabeça e saiu do local em silêncio e envergonhado. E claro, nunca mais mexeu com as raposas, nunca mais foi esse lugar. E sempre que comentavam, ele nunca mais discordou dos mais velhos. Copinchas, é uma lendinha lá de Fukushima, Copinchas. Olha as orelhinhas da raposinha. É uma lendinha lá de Fukushima, viu, Copinchas? Mas essa lendinha, parecida com essa, é muito recorrente em várias localidades do Japão. Copinchas, dentro dessa história, aparece, aqui ó, Fukushima, aparece o termo beterraba. Aqui ó, beterraba. É o seguinte, Copinchas, meu pai me dizia que as raposas no Japão enganavam os pescadores trocando comida, trocando peixes, ou até as iscas do que iam pescar nas montanhas, em rios das montanhas, enganavam os pescadores entregando uma folha na boca, uma folhinha, no qual o homem, quando pegava aquela folhinha, aquela pedrinha ou aquele pedacinho de galho, sentia que estava segurando uma moeda de ouro ou dinheiro mesmo em papel. Elas trocavam os objetos e o cara naturalmente que entregava para a raposa o que ele tinha, o peixe, a comida e tudo mais. Essas são as lendas muito antigas, né, que contam que as raposas têm poderes mágicos. Por isso que o Hikobe aqui nessa história fala que ela está segurando uma beterraba. A mulher estaria segurando uma beterraba. A raposa transformada em mulher estaria segurando uma beterraba com o formato de um bebê. E a questão, a beterraba, desde quando que existe no Japão? Pois bem, Copinchas, a beterraba não era original do Japão. Ela existia na África, na Europa, leste europeu como Rússia, os países como o Cazaquistão, o Uzbequistão também tinham a beterraba, os Estados Unidos. E esse livro que está aparecendo aqui, Copinchas, que é o Yamato Honsou, de 1709, já figura a beterraba como uma planta que foi introduzida no Japão mais ou menos pelos anos 1700. Era só uma curiosidade que eu precisava comentar com vocês, Copinchas. Esse Yamato Honsou é um livro de plantas que foi compilado em 1709, detalhando e classificando todas as plantas, principalmente comestíveis e medicinais, japonesas, até para evitar confusões no futuro com milho, veio do México, pimenta, que a gente veio do México e Peru, do Japão.